culto, que transmite esse restante aqui de 2 avisos, né? E agora nós vamos para o estudo da palavra. Chamou o pastor Robson Santos, aleluia, professor. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus, nosso Pai, o seu Filho está aqui, Pai, na tua presença, Senhor. Ó Deus, nesse culto maravilhoso, Senhor, em que nós vamos aprender mais da tua palavra, Senhor. Por isso, Senhor, nessa hora, Pai querido, nós pedimos a ti, Pai, abençoa o teu Filho, Senhor. Coloca, Senhor, ó Deus, palavras na boca dele, Senhor, ó Deus, vindo do teu altar, Senhor. E que nós venhamos, ó Pai, ser alimentados no nome de Jesus. Amém. Amados, boa noite, paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza. Segundo aos Reis, capítulo 20. Segundo livro aos Reis, capítulo 20. Louvado seja Deus. Eu quero, desde já, agradecer a Deus, aos irmãos pelo convite, por estar aqui mais uma vez, para juntos darmos continuidade nesse estudo tão maravilhoso que é o estudo dos livros da Bíblia, Bíblia Sagrada. Segundo aos Reis, capítulo 20, amém? Está escrito assim, versículo 1. Naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, versículo 5, volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Não desfazendo a oração do nosso amado, feche seus olhos. Senhor Deus, somos gratos a Ti, Pai. Queremos que o Senhor nos conduza, queremos que o Senhor fale ao nosso coração, edifique as nossas casas, abençoe nossas vidas, que em tudo o Teu nome seja honrado, glorificado, pois dependemos e glorificamos ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podeis estar sentados? Queridos, conforme já mostramos em outra oportunidade, temos o nosso site, EBD Interativa, onde nós postamos sempre coisas interessantes, subsídios, artigos sobre escola dominical, matérias bíblicas e teológicas, muito importante para a nossa edificação. Amém, queridos? Então, quem não visitou, é só entrar, ebdinterativa.com.br. Glórias a Deus. Eu vou pedir ao amado para nos auxiliar passando, porque não está ativo aqui. Amém? Queridos, hoje estaremos falando sobre os livros aos reis, aos crônicas. Com certeza você que está lendo a Bíblia tem sido bem-aventurado por fazer isso, porque vale a pena sim ler a palavra do Senhor, conforme foi ministrado na leitura bíblica em classe, melhor dizendo, na leitura introdutória dessa noite. Amém? O nosso querido Carlos Lima disse o seguinte, que toda palavra, ele leu aqui, ela é inspirada por Deus, de Gênesis a Apocalipse, ou seja, não é só o Novo Testamento. Então, quem já fez a leitura do Novo e agora está fazendo a leitura do Antigo, ou começando, que continue. Quantas vezes nós já lemos e vamos ler, e vamos ser edificados pela palavra do Senhor, que é maravilhosa. De repente, você já chegou naquela parte das genealogias, e deu aquele sono, né? Deu vontade de dormir, e depois dar continuidade. Mas cada parte que nós estamos estudando, meditando, com certeza é de grande valia e edificação espiritual para todos nós. Então, hoje estudaremos 4 livros, amado. Primeiro ao Reis, segundo, primeira Crônicas e segundo aos Crônicas. De repente você diz, irmão, 4 livros. Vamos sair daqui que horas? 22, 23, 24. Calma, irmãos. Esses 4 livros são maravilhosos. Primeiro livro aos Reis tem 25 capítulos, segundo livro 22 capítulos, e assim vai, vários capítulos, vários textos, várias histórias lindas e maravilhosas. Mas os 4 livros
eles vão tratar de uma mesma história. Lógico, tendo as suas especificações e os seus propósitos em cada livro. Mas cada livro desses vai falar de um mesmo período ou de algo relacionado ao período. Então pode ficar tranquilo, amém? Pode nos ajudar prestando atenção e sendo abençoado nesta noite. Quem já estudou, já fez um curso teológico, já aprendeu isso, mas vale a pena repetir e relembrar. Quando você olha no original, está lá 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis, como se fosse um livro só, porque na Bíblia hebraica era um livro só, e tinha 1 ao Reis, 2 ao Reis, 3 ao Reis, 4 aos Reis. Só que quando foi feita a tradução para o grego, a famosa Septuaginta, houve uma separação. Agora é 1 a Samuel, 2 a Samuel, 1 aos Reis, 2 aos Reis, e assim continua. Mas é o mesmo conteúdo, é a mesma verdade sagrada que nos edifica há tantos anos, há tantos séculos, e a palavra de Deus tem sido atual para o nosso tempo. Foi cantado aqui, o nosso irmão que estava dirigindo disse muito bem, Deus, ele também é rei na terra, e ele é dono de todas as coisas. Interessante que quando nós olhamos para esses textos que vamos estudar, vamos ver histórias de reis maus e reis bons, reis que foram santos, reis que foram ímpios. Mas todos esses reis, de alguma forma, foram constituídos por Deus. Pilatos vai dizer, Jesus, eu tenho o poder de te libertar. Jesus disse para Pilatos, nenhum poder teria se do céu não fosse te dado. Apesar de ser um governante, apesar de ser um rei, ou um político, ou uma autoridade, ainda assim depende daquele que é maior do que todos nós, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, muitas das vezes, o homem, ele tenta dizer, agora eu sou rei, eu mando, eu governo. Ele se esquece, conforme está nesses 4 livros aqui que vamos estudar, que Deus está acima de qualquer reinado e Ele governa toda a história. O que nos mostra, e que nós vamos estudar, é que nada está fora do controle de Deus. De fato, Deus está cuidando de nós, até mesmo quando nós achamos que é algo natural da vida, um rei após outro rei, um governante após outro governante, vamos ver nisso tudo a mão de Deus, nosso soberano Deus, Ele controlando toda a história, amém, amados? Então é maravilhoso vermos nesses livros que Deus continua o mesmo Deus, aquele que governa, aquele que lidera. Por favor, próximo slide aí. Vamos olhar desde já que o autor, segundo os estudiosos, vai ser o próprio Jeremias. Alguém poderia dizer Jeremias? Tradição judaica. Talmud vai dizer que ele é o responsável. Interessante que 1º e 2 aos Reis, o livro aos Reis, ele vai ser escrito num período antes do cativeiro. Você já deve ter visto, estudado e percebido que algumas histórias parece que elas se repetem no livro aos Reis e também nos livros proféticos. Aí você se pergunta, por que uma mesma história? É porque essa história, ela foi contada de repente em períodos diferentes. Ela foi registrada por pessoas diferentes, mas que tem um propósito de quê? De te mostrar algo específico para louvor e glória do nome de Deus e para exemplo nosso. Interessante que nesse livro, aos Reis, tanto o 1º quanto o 2º, vamos ver histórias que vai nos inspirar, sim, a sermos tementes a Deus, a sermos fiéis a Deus, e outras histórias que vai nos levar a pensar, eu devo ser assim? Aí Paulo vai dizer a Corinto, não, foi escrito para exemplo nosso, para que nós não caiamos nos mesmos erros, amém, amados? Então vale a pena nós vermos isso aí. Olha que interessante, mostra esse livro de 1 aos Reis, Jeremias vai mostrar isso, que o livro de 1 aos Reis, ele começa com o fechamento do reinado de Davi, com o último ano de Davi e o início do reinado de Salomão. Vamos lembrar que Salomão é o 3º rei do Reino Unido. Cada rei do Reino Unido reinou 40 anos. 120 anos no total. Depois disso, nós temos o que nós chamamos de reino dividido. Reino do Sul e Reino do Norte. O que vale lembrar sobre isso, amados? Muito importante, que muitas das vezes você vai estar lendo e percebendo que
parece que a história se confunde ou há uma contradição. Não, nós temos que situar cada livro dentro do seu período histórico. Então, se você pega o livro de 1 aos Reis e vai do capítulo 1 até o capítulo 11, você vai ver a história do Reino Unido, aonde Salomão era o rei do Reino Unido. De 1 aos Reis, capítulo 12, até o capítulo 16 do 2 aos Reis, vai falar sobre os reinos do sul e do norte. E já no 2 aos Reis, você vai ter do capítulo 17 diante, falando do reino do sul. O que eu quero mostrar com isso, amados? Porque muitas das vezes fazemos uma interpretação errada, porque desconhecemos o período histórico, o período a qual foi registrado aquela determinada passagem. Então, do capítulo 1 aos Reis ao capítulo 11, fala do Reino Unido, do grande rei, também chamado Salomão, o homem sábio, que escreveu mais de 3.000 provérbios, 1.005 cânticos. Interessante que vai ser colocado que quando ele estava lá, na sua juventude, ele vai escrever cantares de Salomão, que ele estava cheio de amor, o amor da juventude. Vai ser colocado que ele escreveu o livro Provérbios quando ele estava já na sua fase adulta, mais amadurecida, então ele escreve agora os provérbios. Nós temos tantos adágios, ditados populares, na Bíblia é cheio de provérbios maravilhosos, ensinamentos para nós. E quando ele estava no fim do seu reinado, ele escreve então o livro de Eclesiastes, falando, olha, você quer ter riqueza? Eu já tive. Você quer ter uma bela esposa? Eu já tive. O que você quer ter? Tudo isso é vão. Tudo isso passa. O fim de todas as coisas é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então Salomão, um grande rei, um grande homem, vai nos mostrar o quê? Que ele mesmo tendo toda a sabedoria também, ele dependia de Deus. E ele foi quem ficou encarregado de edificar o templo. Lembra que Davi, o grande rei Davi, queria edificar um templo para Deus habitar o santuário de Deus. Deus disse, olha Davi, você é um homem de mãos de sangue, você não poderá edificar, você poderá ajuntar, recolher materiais, mas o próximo, teu filho vai fazer isso. E Salomão, ele vai edificar o grande templo para Deus. De repente você diz, é o templo igual que está em São Paulo? Não sei se é igual. Uma coisa eu imagino e tenho certeza, era muito mais lindo, glorioso. Lá aconteceu algo maravilhoso que nos faz repensar algumas coisas nos dias de hoje. Que quando o Salomão faz uma oração a Deus, a glória de Deus se manifesta naquela casa, Shekinah de Deus. Toma aquele lugar de uma tal forma que eles não puderam ficar em pé. Hoje a pessoa diz, eu estou cheio da glória de Deus. Continua rindo, mascando chiclete dentro da igreja, mexendo no celular como se nada acontecia, e eu estou cheio de Deus. Mas Salomão, os sacerdotes, não puderam ficar em pé diante da glória do Shekinah de Deus. Deus confirmando que aquela casa seria o lugar da sua habitação, amados. Então esse homem chamado Salomão, o grande rei Salomão, ele vai escolher homens sábios e ele vai fazer o que também? Dirigir e mostrar ao povo que aquele lugar agora era o lugar onde Deus seria adorado, onde os sacrifícios seriam feitos. E nós temos na Bíblia Sagrada, na história bíblica, alguns templos. Temos o primeiro templo de Salomão, ok? O grande templo edificado, maravilhoso, isso está em 1 aos Reis. E nós temos também, depois, lá na frente, no período histórico, o de Zorobabel, isso após o cativeiro, e depois vamos ter o templo também construído por Herodes. Então, dizer que o templo que Jesus, de repente, foi lá no Novo Testamento, dizer que era o de Salomão, não era. Já era o outro templo que foi reconstruído ou construído posteriormente. Amém, queridos? Então, fica aí, é um dado histórico breve para que nós possamos situar aonde essa passagem bíblica se deu. Também interessante, quando se fala de Salomão, as pessoas se referem a ele como um grande rei sábio, um valente guerreiro, um valente rei, maravilhoso, sábio. Foi um reino de paz que ele teve. Mas olha o que ele faz.
sendo que 500 anos ou 400 anos antes, em Deuteronômio capítulo 17, foi dito que os reis não deveriam fazer. Ele ajunta para si várias mulheres. E o que Deus disse? Olha, não farás isso, ó rei, para que o teu coração não venha se desviar. Não ajuntarás para ti muitos cavalos que têm símbolo de poder, de força. E Salomão também ostenta muitos cavalos. Só de mulheres, 700 princesas e 300 concubinas. Ele também ajunta para si grande riqueza e ainda por cima vai negligenciar. Olha o que ele começa a fazer, isso vai causar um grande problema no seu reinado. Cobra altos impostos, impostos caros. Aí você diz, será que é igual ao Brasil? Essa carga tributária que nos deixa, preocupados no dia a dia, nos nossos comércios? Talvez por aí, mas que o povo já estava indignado porque os impostos eram altos. Também, ele estava muitas das vezes oprimindo ao povo, em que sentido? Quando deixava que as mulheres, a qual ele fazia aliança política, trouxesse para dentro de Israel outros deuses, desviando o povo e também se desviando do verdadeiro foco, que era o quê? Servir a Deus e somente a Deus. Muitas das vezes, vale lembrar, amados, que quando nós estamos numa situação difícil, nós lembramos da lei de Deus, nós lembramos dos mandamentos de Deus, mas quando tudo vai bem, nós achamos que podemos conduzir a nossa vida conforme queremos. E é o que ele faz. Não, eu vou ficar bem com os demais reinos, os demais vizinhos, as demais nações. Então eu vou casar com as rainhas, eu vou casar com mulheres de outros reinos para ter um reino em paz. Infelizmente, isso trouxe muito problema para ele, porque ele estava casando com pessoas fora do arraial de Israel. Também vamos perceber nesse livro, aos reis, primeiros reis aí, Elias, que foi um grande profeta, não literário, não escritor de nenhum livro. O grande Elias, Jeová é meu Deus, é o significado do seu nome, também conhecido como profeta do fogo. Olha, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, consuma você, capitão, e seus 50. Vamos fazer um desafio a profetas. O Deus que responder com fogo, esse será Deus. Esse mesmo profeta que foi uma bênção, que foi alguém com a autoridade de Deus para tirar a idolatria do povo, foi alguém que em uma época da sua caminhada ele disse, Senhor, tira a minha vida, já não sou melhor que meus pais. De repente você é um grande homem, uma grande mulher de Deus, como Elias, profeta do fogo, alguém que Deus chamou e faz coisas gloriosas, mas de repente você está na sua caminhada dizendo, Senhor, eu não sou melhor que meus pais, assim como Elias disse. Mas Deus está dizendo nesta noite, ei, assim como eu enviei alguém para alimentar Elias, para continuar a caminhada, esta noite eu digo para vós, continue, não pare, porque a palavra de Deus, ela continua nos alimentando, nos sustentando, para que o reino de Deus seja expandido e o nome de Deus seja glorificado. Amados, Elias vai enfrentar uma grande oposição, lógico, porque havia muitos profetas que não eram profetas de Deus, mas ele vai fazer uma caminhada linda e maravilhosa e marcante. Alguém diz que Elias foi subido, ele subiu em um carro de fogo. Se você ler novamente, você vai perceber que ele não subiu em um carro de fogo. O carro apenas separou ele de Eliseu. Ele subiu num redemoinho. O carro apenas separou. Ele não subiu no carro de fogo. Quantos estão dizendo, Senhor, assim como Elias subiu no carro de fogo, eu também quero subir. Então você nunca vai subir. Porque Elias não subiu no carro de fogo. Ele subiu no redemoinho. Amém? Então nós precisamos se atentar para esse dado aí também, muito importante. Então no livro, aos reis, no primeiro livro, vai ter um relato de vários, o quê? Vários reis de Israel, reis que eram do sul e reis que eram do norte. Capítulo 1 até o capítulo 11, para fecharmos esse livro aí, está o Reino Unido com Salomão. Capítulo 12 até o 25, está o Reino do Norte e o Reino do Sul, porque houve uma divisão, justamente quando Salomão morre e tudo mais. No livro 2 aos Reis,
vai nos mostrar também algo muito interessante, que a história é uma continuação do livro, do 1 aos Reis. Agora já não é mais Elias, também profeta não literário, agora é Eliseu, aquele que pediu porção dobrada, disse: olha, o que eu quero de ti, Elias, é porção. O que você pediria a um profeta hoje? O que você pediria a um homem de Deus hoje? Interessante que o apóstolo João e Pedro, quando estiveram na porta do templo, não deram moedas. Em nome de Jesus, levanta e anda. Eliseu não pediu nada a não ser porção dobrada. Salomão não pediu nada a não ser sabedoria. Então, cuidado para não pedir coisas materiais que passam. Vamos pedir coisas eternas que ficam, e as demais coisas nos serão acrescentadas, amados. Precisamos aprender e entender isso historicamente. Então, Eliseu vai dar continuidade, e o seu ministério vai ser na faixa de 50 anos. É um ministério um pouco diferente de Elias. Enquanto Elias foi mais de fogo, de mais autoridade, Eliseu foi mais pacífico. Mas o ministério de Eliseu é tão glorioso que até após a sua morte, algo interessante vai acontecer. Vão jogar alguém lá e vão tocar nos ossos de Eliseu e vai ser ressuscitado. Que unção é essa, amados? Não é aquela unção de alguns profetas nos dias de hoje, que dependemos de ser tocado por eles para que algo aconteça. Não, é uma unção que vai muito além disso. Nós precisamos dessa unção nos dias de hoje. É ela que despedaça leões. Alguém poderia dizer: irmão, o que eu preciso nos dias atuais? Da presença contínua do Senhor, da unção de Deus, da unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Alguém disse que Jesus curou porque Ele era Deus. Atos 10, 38 vai dizer que Ele curou porque Deus estava com Ele, e sobre Ele estava a unção de Deus. Então nós podemos fazer coisas gloriosas e sermos usados por Deus quando a unção de Deus estiver sobre as nossas vidas, para que algo maravilhoso possa acontecer. Amados, já temos aí um relato, desde já, no início desse livro, 2 aos Reis, a divisão também do reino de Israel. Quando Salomão morre, há uma luta: quem é que agora vai ser rei? Quem é que agora vai assumir o trono? E Roboão, que foi um dos reis, ele vai ficar com o reino do sul. 2 tribos, Judá e Benjamim. Jeroboão vai ficar com 10 tribos, com o reino do norte. Só que o reino do norte vai levar o nome de Israel. Antes as 12 tribos eram Israel, e agora que houve a divisão para o reino do norte, também vai ser Israel. Mesmo após essa divisão, vai haver, conforme está aí, uma luta, um tentando conquistar a outra parte, a luta entre o sul contra o norte e o norte contra o sul. Nós temos um relato, amados, que no reino do norte houve 19 reis, mas segundo a história, tudo reis maus, ímpios, que só afastaram o povo cada vez mais de Deus. No reino do sul, nós temos 20 reis, 19 homens e uma rainha. Só que no reino do sul nós temos reis mais piedosos, reis que buscaram mais ao Senhor. Olha que situação. Depois da morte de Salomão, temos a divisão do reino. Então o livro dos 2 Reis vai nos mostrar isso. Aí temos Jeroboão. Olha o que Jeroboão faz, amados. Ele entendia que o povo era muito religioso, e o povo ia querer ir a Jerusalém, que ficava no reino do sul, para adorar, para oferecer sacrifício. Então Jeroboão levanta para si sacerdotes, que não eram levitas, e os sacerdotes deveriam ser levitas. Esses sacerdotes vão ficar tanto em Dan quanto em Betel, 2 capitais religiosas, só para o povo não ter que ir até Jerusalém. Aí você pensa que lá ficou um lugar de adoração a Deus? Não. Lá ficou os bezerros de ouro de Jeroboão. Ou seja, Jeroboão fez o povo pecar contra Deus. Olha, povo, vocês não têm que mais ir a Jerusalém, vocês podem agora adorar a Deus em casa.
Vocês não têm mais que servir a Deus lá, agora só em casa. Vocês podem ir em Dan, vocês podem ir em Betel. Interessante que no Reino do Norte também, ele vai, aonde que ele vai liderar? Em Samaria, vai ser a capital política do Reino do Norte. E só reis, irmãos, reis que vão fazer o povo pecar. Jeroboão, ele sabia que não podia lutar contra o povo, já que o povo ia querer se congregar, se reunir para cultuar o Deus de Israel. Então ele faz um desvio, é o que o diabo faz nos nossos dias, amados. Em vez de ele falar com o crente, para, ele fala, vai, mas vai para outro lugar. Volta a dizer, parece que o produto é o mesmo. Não. Ele muda agora a embalagem, e a gente acha agora é diferente, agora é outra situação. Mas o diabo vem trabalhando sempre sorrateiramente para desviar o povo. Então, cuidado para não estar diante de um bezerro de ouro. Quantas vezes estudando, me preparando, buscando, de repente eu estava lendo, e quando eu vou olhar a fonte, era uma fonte contrária aos ensinamentos verdadeiros. Opa, qual a intenção desse autor? Qual a intenção desse escritor? Então nós precisamos desta atenção, porque Jeroboão fez o povo pecar contra Deus, quando ele colocou algo semelhante àquilo que o povo já seguia regularmente para adorar a Deus. Isso no segundo livro, aos reis. Aí temos também, amados, o reino do sul. O reino do sul, que vai seguir a linhagem davídica, ok? A linhagem de Davi. Nós temos como capital religiosa e capital política Jerusalém, aonde que o povo continuava adorando e buscando a Deus. E o povo adorava, buscava a Deus, e nesse Reino Unido, nós tínhamos o quê? Uma só adoração ao Deus verdadeiro, que era em Jerusalém, mas agora no reino dividido, nós temos o norte em Dan e Betel, e o reino do sul em Jerusalém, para adorar o Senhor. Amados, só que, entenda uma coisa, o reino do norte, que teve vários reis maus, vários reis ímpios, eles vão chegar a um momento aonde eles vão parar o quê? De servir, achar que estavam servindo a Deus, e vão ser levados para o cativeiro, conforme está aí. Em 722, no segundo livro aos reis, vamos ver que o reino do norte vai cair. A Síria vai levar o reino do norte para o cativeiro. Mas olha a estratégia da Assíria. Pegar o povo que estava, principalmente a autoridade, os líderes que estavam na sua terra, e misturar eles com outros povos, com outros lugares, para que o povo pudesse perder a sua identidade. Em 586, nós vamos ver a queda do reino do sul. Olha o período distante, de 722 para 586. Mas por que o reino do sul vai mais longe? Justamente porque teve reis mais fiéis a Deus, mais devotos a Deus. A leitura que nós fizemos aqui vai nos mostrar Ezequias, que era do reino do sul. E você vai ver lá, conforme nós lemos, que quem profetiza, quem fala com ele? Isaías. E nós temos um livro do profeta Isaías, a Bíblia dentro da Bíblia. Olha que interessante. Então a Assíria, ela vai levar o reino do norte para o cativeiro. Se você já leu Jonas, o livro de Jonas, ou já ouviu a pregação, você sabe que Jonas teve que ir até Nínive para pregar o quê? Que haveria uma destruição, e o povo se arrepende, e Jonas fala, por isso que eu não queria vir, que eu sabia, que eu falando ao povo, e eles se arrependendo, o Senhor ia perdoar. Nínive, que era a capital da Síria, o povo era muito cruel, mas em uma guerra, eles tiravam uma criança dentro da barriga de uma mulher. Eles arrancavam os olhos dos seus inimigos, faziam coisas cruéis, que Jonas já conhecia isso. Ele dizia, não, eu não quero o perdão desse povo, eu quero que esse povo morra, seja destruído. Só que o povo se arrepende, e aí ocorre até o cativeiro do reino do norte. Mas quando passa o tempo, você vai ver também na história, que a Síria vai cair.
É aquele questionamento que Abacuque faz com Deus. Deus, o Senhor vai usar uma nação ímpia para castigar o seu povo? Como é que pode isso? Aí Deus diz, olha Abacuque, na minha linguagem popular de hoje, calma Abacuque, hoje o reino ímpio, a nação ímpia, pode estar castigando meu povo, mas haverá também consequência para esta nação se não se arrepender. Então, o reino do norte vai ser levado sim pela Assíria, mas lá na frente vamos ver também a queda do império assírio, justamente conforme a palavra de Deus a Abacuque. Então é interessante, amados, lemos sim a Bíblia toda e na medida do possível relacionarmos os fatos históricos, justamente para podermos ter uma melhor compreensão. Se formos olhar conforme está aí, o império assírio era muito forte, parecia que não ia cair jamais. Mas o único império forte, o único povo forte de verdade, é o povo de Deus. Porque é Deus que sustenta o povo. É Deus que guarda o povo, Ele não dorme, Ele não tosqueneja. Então não existe império mais forte que seja. Pode ter, conforme está aí, amados, 1.500 torres para cercar a cidade, para proteger, mas se tiver que cair, também cairá. Então o reino do norte, depois de muito tempo, vai cair pelo império assírio e eles vão então perder. Agora você está vendo aí o império babilônico. O que o império babilônico faz? Vem agora contra o reino do sul. Porque o povo se arrependia, Deus perdoava, dava mais um tempo, mas vinha outro rei e fazia o povo pecar novamente. Então nós temos a queda do reino do sul, mas se você for ler historicamente, você vai ver que a primeira leva, quando o império babilônico ataca o reino do sul, em 606, em 597 e 586. Em 586 há a destruição do templo. Olha aí o percurso, 1.200 quilômetros, mas de Jerusalém até Babilônia. Deus permitiu. E o profeta diz, olha, fazei a casa, edificai, plantai, crescei, porque ficarás aí por 70 anos. E Deus cumpriu a sua promessa, quando deu 70 anos, deu a libertação para o seu povo. O povo deixou de adorar só a Deus, o povo deixou de guardar o ano sabático, por causa desse desvio a Deus, o povo vai ficar lá no cativeiro por todo esse tempo. Mas Deus disse, olha, vão para o cativeiro, mas daqui a 70 anos voltará. E Deus cumpriu a sua palavra. Ele continua o mesmo. O mesmo Deus que cumpre a sua palavra, Ele continua o mesmo Deus. Daí dizer que o livro de 1 aos Reis e 2 aos Reis foi registrado antes do cativeiro, amados. Amém? Olha o que o império babilônico tinha lá. Era adoração ao Deus verdadeiro? Não. Adoração a outros deuses. Só que lá na Babilônia não havia mais o templo de Salomão para ir até lá e adorar. Nós temos então o surgimento aí das sinagogas, lá no cativeiro, lá na Babilônia, nós temos as sinagogas, onde o povo podia se reunir para ler a lei, para orar, para buscar ao Senhor. E o Império Babilônico vai, por muito tempo também, estar sob o domínio, e depois ele vai cair, conforme temos na história. Amados, temos aí interessante mostrar também, os profetas esses que, ora, profetizaram tanto para o reino do norte, quanto para o reino do sul, ora só profetizaram para o reino do norte, ou só para o reino do sul. Por exemplo, Elias e Eliseu eram de qual reino? Do norte. Já Joel, do reino do sul. Quando você estiver lendo a Bíblia e situar, não, esse profeta aqui é do reino tal, a compreensão bíblica na leitura vai ficar muito mais fácil para você entender a história e até mesmo compreender a revelação de Deus para a sua vida. Aí temos o que nós chamamos de profetas literários e não literários. Por exemplo, Isaías é literário? Sim, temos o livro. Profeta Isaías, 66 livros, 66 capítulos. Nós temos Jeremias, temos o livro de Jeremias, temos o livro de Lamentações. Agora, Elias e Eliseu, não temos livro.
Só temos registro do que aconteceu por outra pessoa, do que aconteceu na época de Elias e Eliseu. Então, esses dois profetas, ou vários profetas aí, estiveram tanto no reino do norte, quanto no reino do sul. Amém, irmãos? Ninguém foi arrebatado? Maravilha, que Deus abençoe. Amados, lembrando também um detalhe interessante, que esses são profetas antes, pré-cativeiro. Agora nós temos profetas durante e após o cativeiro. Amém? Por exemplo, Jeremias, ele é antes do cativeiro? Sim. Ele é do período de uma parte do cativeiro? Também. Daniel, você vai ver que ele vai exercer o seu ministério profético, mas aonde? Aonde especificamente? Na Babilônia. Então ele já é um profeta do período do cativeiro. É interessante pensarmos isso, como temos profetas pós-cativeiro. No caso de Ageu, lembra de Ageu falando? Edificai, trabalhai, mas nada tendes. Colocais em um bolso furado, ou a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Já é um período pós-cativeiro. Aí você está lendo, nesse momento, nessa semana, o livro de 1 Reis, 2 Reis, e você agora percebe que essa história, ela vai falar, sim, do período antes do cativeiro, e de um período que vai entrar para o cativeiro, aonde o reino do sul e o reino do norte vai ser levado. Então, amados, quando nós chegamos em 2 Reis, a história vai tratar mais do reino do que dividido. Já do capítulo 18 do 2 Reis até o capítulo 25, nós temos quem? Mais o reino do sul e os seus reis. Então, cada período bíblico, ou de capítulos, ou da história, vai tratar de um período. Se você perceber aí no mapa, de um lado nós temos o lado esquerdo, Jeremias, aonde? Em Jerusalém. Nós temos Obadias em Edom. Aí você fala, Edom? O profeta, muitas das vezes, ele também falava para uma nação fora de Israel. Olha que interessante. Nós temos Ezequiel, que estava onde? Na região do campo. Lembra lá do vale? Ezequiel 37, vale de ossos. Já é um período do cativeiro. Amém? Mas também que vai profetizar na época aí dos reis. Amados, vamos agora entrar no livro, na outra parte, quando fala as crônicas. Antes, nós queremos fazer uma comparação. Olha que interessante. Livro aos Reis fala da história dos reis, a história dos reinos e as suas divisões. Já crônicas, que nós chamamos aí no grego de tempo, uma narrativa histórica daquilo que aconteceu no tempo dos reis, que não foi relatado no livro dos reis. É como que nós disséssemos assim, coisas que foram deixadas fora, de lado, omitidas, detalhes, que vão entrar agora na segunda parte que nós vamos estudar nesse momento. Interessante que o enfoque que está em Reis é o quê? Profético. Já em crônicas, sacerdotal. Em crônicas nós temos genealogias. Em Reis nós temos biografias. Nós vamos entender que em crônicas nós vamos ver Esdras, ele vai reconstituir, ele vai tentar relembrar a identidade religiosa do povo. Já em Reis, nós vamos ver que o povo está perdendo a sua identidade. É uma grande pergunta que nós temos que nos fazer dia após dia. Hoje eu sou mais crente do que ontem? Ou hoje eu sou menos crente do que ontem? A cada dia eu estou construindo a minha identidade religiosa, de servo, de homem, de mulher, de Deus, ou a cada dia eu estou igual aos reis, perdendo a identidade ao se desviar daquilo que deve ser feito. Porque os reis, que eram colocados muitas vezes por Deus, eles deveriam o quê? Olhar a lei e governar mediante a lei de Deus. E muitas vezes eles não fizeram isso. Então vamos ver o que é um desvio aos reis, no livro dos reis. E já em crônicas, vamos ver que o povo agora está voltando do cativeiro e o povo precisava novamente relembrar da sua identidade religiosa. Amados, então temos
Primeiro aos Crônicas, que poderiam ser chamados também de Anais, ok? Relato dos dias dos reis, ou poderia ser chamado da narrativa histórica dos reis. Parece que é uma repetição. Parece assim, basta ler aos reis. Não, não faça isso. Leia aos reis e leia aos Crônicas. Amém? E faça a relação das duas histórias para que você possa entender. Aos reis, nós vimos que o autor, possivelmente o escritor, Jeremias. Já em Crônicas, vamos ver que o escritor possivelmente foi Esdras, segundo a tradição judaica. Em Crônicas, nós vamos ver que vai fornecer uma visão mais espiritual do que deveria ser o povo e tudo mais. Amém? Então não deixe de ler e meditar. Vamos ver aí um esboço, amados, rapidamente, a linhagem da nação. Se você pegar o primeiro capítulo aos Crônicas, você vai perceber o quê? A genealogia de Adão até Noé, e também Noé e seus filhos. De repente você já leu, conforme eu disse, e deu aquele sono, mas leia e busque. Quem foi fulano? Qual é a importância, qual o significado dele histórico, o que ele me ensina espiritualmente? E aí o sono não vai chegar, porque você vai começar a pesquisar, meditar, refletir, amém? Agora, se for fazer só aquela leitura, fulano gerou fulano, não faça isso à noite não, nem após o almoço, leia no horário que você está mais tranquilo, então você vai poder ler todo o capítulo tranquilamente, amém, irmãos? Então temos aí um relato também, tanto da história de Davi como teve lá no Primeiro aos Reis, que foi o final do seu reinado. Em Crônicas nós vamos ver novamente um relato que mostra. Olha que interessante, o que Deuteronômio é para o Pentateuco, o que João é para os Evangelhos, Crônicas é para a história de Israel. Olha a importância desses dois livros, ou por que não dizer da importância das crônicas dos reis de Israel. É muito importante para nós. E nas genealogias, vamos ver o que, amados? Como Deus age, como Deus preserva a história do povo. Quando você lê a genealogia que está lá em Mateus, no Evangelho que escreveu Mateus, você vai ver que ele relata a genealogia e vai mostrar quem? Davi, e vai mostrar quem? Jesus. Deus. Quando tudo parece que está perdido, que ele não vai cumprir o que ele falou, o diabo acha que ganhou, ele continua com a sua palavra firme de pé. Então as genealogias vão mostrar que Deus preserva, que Deus trabalha. Quem é você? De onde você veio? A maior resposta: nós viemos de Deus. Nós fomos criados por Deus para uma grande missão aqui nessa terra. De repente você acha que você é um Zé Ninguém, mas você faz parte de uma história a qual Deus tem governado e tem trabalhado. Então você não é mais um comedor de feijão. Você é alguém que Deus chamou para uma grande história. E vamos ver que Deus cumpre o quê? As suas promessas, tanto pessoais quanto gerais. Amém, amados? Livro do Primeiro aos Crônicas. Em Segundo aos Crônicas, vamos ver também um esboço, que vai falar também de Salomão. Assim como estudamos do capítulo 1 ao capítulo 11 de 1 aos Reis, que fala sobre Salomão, agora vamos ver em 2 aos Crônicas também falando de Salomão, mas falando daqueles detalhes dos dados que não foi relatado lá no livro aos Reis. Amém, amados? Então é importante relembrar isso aí. Interessante que aí vai ser dividido do capítulo 1 ao capítulo 9, governo do rei Salomão. Do capítulo 8, vamos ver o que é sobre a riqueza. Um homem muito rico. Um homem que a rainha de Sabá teve que atravessar um longo caminho e dizer assim: Salomão, eu tinha que ver com meus próprios olhos. Aí alguém diz: Salomão, Salomão, o grande homem sábio. Não, amados. Em Salomão vemos o grande Deus, que quando Ele dá sabedoria para o homem, Ele torna um lugar de paz, um lugar maravilhoso. Até porque Jerusalém vai ser conhecido como um lugar de paz, um lugar de tranquilidade. Já para Sinear, aonde o povo, o reino do sul, foi levado na Babilônia, é conhecido como um lugar de confusão.
Quando nós saímos fora da vontade de Deus, nós vamos para um lugar que é confusão, que é turbulência, que é problema. Mas quando nós estamos na vontade de Deus e deixamos Deus governar a nossa vida, igual Salomão deixou no início, nós temos um lugar de paz, um lugar de prosperidade, um lugar de riqueza, porque nós estamos no centro da vontade de Deus. Então, muitas das vezes nós temos que nos perguntar se nós estamos passando por isso ou por aquilo propósito de Deus, ou que nós deixamos a vontade de Deus. Se nós deixamos a vontade de Deus, essa noite é noite de nós voltarmos para o centro da vontade de Deus. Amém, amados? Para que o nome de Deus nisso também seja glorificado. No livro do 2 Crônicas, vamos ver vários avivamentos. Avivamentos, vamos lembrar, amados, que não é aquilo que o povo chama de barulho. Muitas das vezes alguém acha que avivamento é quando alguém joga a cadeira para um lado, cadeira para o outro, dá um tapa na orelha do irmão. Isso necessariamente não é avivamento. Posso chamar de movimento. Agora, avivamento não. O verdadeiro avivamento é como aconteceu nesses períodos desses reis aí, Asa, Josafá, Joás, Ezequias, Josias. O verdadeiro avivamento causa no povo arrependimento dos pecados. Esdras, que possivelmente foi o escritor desses livros, quando ele começa a ler a lei, e lendo, explicando para que o povo pudesse entender, e o povo entendendo, o que o povo faz? Começa a se lamentar, começa a chorar, dizendo: nós pecamos contra Deus, nós esquecemos da lei de Deus. Aí Esdras vai dizer: ei, não chores, não é dia de choro nem lamentação, é dia de regozijar, de se alegrar no Senhor. Vai lembrar aquilo que Abacuque vai dizer: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Porque muitas vezes parece que está tudo normal, e o avivamento parece que perde a proximidade de nós, e aí é hora de buscar um novo avivamento em Deus. Rapidamente, amados, para não enfadar, vamos ver aí esses 5 reis. Interessante que Asa fez o que era bom e reto a Deus. Só que ao mesmo tempo que ele é fiel, que ele é reto a Deus, vamos ver que em um momento também que ele vai se distanciar de Deus. Mas é um dos reis que vai ser destacado como um rei bom, um rei que fez o povo confiar em Deus e voltar e se arrepender dos seus pecados. Outro rei, Josafá. Lembra quando Josafá diz ao povo, na autoridade de Deus: olha, a ordem que temos é se santificar, mas nós vamos estar parados, apenas parados, e com os nossos olhos vamos ver a salvação que vem do nosso Senhor. A santificação cabe ao povo, mas a vitória quem dá ao povo é o nosso Deus, o Deus de Israel. Já diz, né? A sorte se lança no regaço, mas é do Senhor que vem a nossa vitória. Então, no período do rei Josafá, vamos ver essa atitude, a atitude de buscar, a atitude de temer a Deus e ensinar o povo a fazer o que era a vontade de Deus. O outro rei é Joás, também fez o que era bom e reto. Bom aos seus olhos, reto aos seus olhos, não. Bom e reto aos olhos de Deus. Alguém diz: eu não posso agradar a gregos e troianos. Eu concordo, mas devemos agradar pelo menos um, amados, a Deus. Uma das preocupações que tenho ao ministrar é se Deus concorda, se Deus se agrada, se Ele está me conduzindo. Porque o que adianta o povo dizer: irmão, que bênção, volte sempre, mas o povo está sendo levado por um caminho errado. Mais vale o povo dizer: irmão, não gostei, mas Deus está dizendo: fala, porque o meu povo precisa escutar a verdadeira palavra. Amém? E Joás fez o que era bom e reto ao Senhor, e tinha um sacerdote como líder, e ainda mais unidade de propósito. Olha que interessante. Ezequias, a leitura que fizemos hoje, rei Ezequias, o profeta Isaías, conforme foi lido, diz: Ezequias, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ezequias do reino do sul, Judá e Benjamim.
Só que o rei Ezequias vira e chora e fala: Senhor, lembra de mim, lembra do que eu fiz. Aí Isaías lá no pátio, Deus fala: Isaías, volta lá, fala com o rei que eu vou dar a ele mais quantos anos? 15 anos. Quem nasce nesse período? Manassés, um dos piores reis do reino do norte, um dos mais idólatras. E segundo a tradição, foi o rei Manassés que vai mandar Isaías ser cerrado ao meio. O próprio profeta, que deu mais 15 anos em nome de Deus para o rei Ezequias. Fez o que era errado, fora da lei de Deus, o rei Manassés, do reino do norte. Mas ele se arrepende. E Deus perdoou. Talvez na nossa humanidade a gente diria: misericórdia, fez tanta coisa errada, fez o povo pecar, cerrou o profeta Isaías ao meio. Mas o nosso Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, que não importa aonde estamos, o quanto caímos, se nós nos convertermos dos nossos pecados, Ele ainda é fiel e amoroso para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Então o rei Ezequias, um grande homem de Deus, diferentemente do seu filho, no reino do norte, que fez o povo pecar. Amados, rei Josias, também ele zelou pelo quê? Pela purificação, buscou a lei do Senhor, e leu, e viu o que estava na lei, para seguir conforme está na lei. Muitas das vezes procuramos: o que Deus quer de mim? Quer a resposta? Quer a chave da resposta para a sua vida? É simples. Abra o maior livro dos livros, a palavra de Deus, a lei de Deus. O profeta não está acima da palavra, o pastor não está acima da palavra, o pregador não está acima da palavra. A palavra está acima de todos nós, porque a palavra de Deus é a orientação de Deus para o povo. Então precisamos ler o que está na palavra para podermos entender qual é a vontade de Deus. Amados, então em Crônicas nós vamos ver avivamento, não só declínio espiritual, avivamento. Princípios geradores sempre foi esse: quando o povo buscou a lei do Senhor, se arrependeu dos seus pecados, e aí temos como evidência temor a Deus, quebrantamento, rasgar as vestes, se jogar nas cinzas, porque reconheceu que estavam distantes da vontade de Deus. E com isso temos o quê? Transformação de vidas, mudança de caráter. Quando alguém diz: irmão, eu fui em um grande trabalho e eu fui avivado, se ele continua o mesmo mentiroso, se ele continua o mesmo que compra e não paga, e tantas coisas erradas, eu digo, ele recebeu e participou de qualquer coisa, mas não foi avivamento. Porque em Crônicas vamos ver que o verdadeiro avivamento é mudança de vida, é vida com Deus e vida distante do pecado. Então precisamos, amados, voltar para essa grande palavra que está em Crônicas, que está aos reis, que os reis que foram infiéis pereceram, mas os reis que foram tementes a Deus, o nome de Deus foi glorificado, e Deus guardou o povo, e o povo foi abençoado. Amém? Se coloca de pé, vamos falar com Deus. Logo após, estarei devolvendo a palavra a quem de direito. Amados, que possamos entender isso e guardar esta palavra. A nossa história está sendo registrada, a nossa história está sendo contada. Qual é o legado que vamos deixar? Será que é de alguém que teme a Deus, ou de alguém que está distante de Deus? Precisamos repensar, e quando isso acontecer, o avivamento vai tomar conta das nossas vidas. Senhor nosso Deus, que o Senhor continue abençoando o teu povo, para que possamos estar firmes, Pai, estudando a Tua Palavra, dando sequência nesses estudos tão maravilhosos, que é da Tua Palavra. Não há estudo melhor do que estudar a Tua Palavra, que é verdade, que transforma a vida do homem, que muda caráter, que muda a nação, que muda a sociedade, que transforma qualquer situação. Meu Deus, que possamos sempre meditar na Tua lei, dia e noite, para fazer conforme a Tua vontade. Esta é a nossa oração no nome de Jesus. Que Deus abençoe. Agradeço pela paciência, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém, igreja?
Fomos abençoados com essa palavra, glória a Deus, aleluia. Livros históricos, irmãos, glória a Jesus. Vou dar uns avisos aqui, irmãos. Ricardo pede oração para Marcileira.